E aí, bebê? E Boa aí, noite. conectou. Conectou finalmente. E aí, como é que você Como é que tá? está? Tudo bem, tudo bem. Tava tentando Cortou, resolver a cortou o cabelo? internet. Cortei, precisava, né? Tava esquecido já, coitado, do meu barbeiro. Deixa eu Como é ver, que esse estão pessoal as mandou coisas aqui. aí? Tudo ótimo. Bem-vindo pra você, né? Que finalmente a gente conseguiu fazer a live. Né, tamo aí conversando há bastante tempo conversar. Não encaixava, finalmente encaixou, agora vai. Primeiramente, bem-vindos. Também o pessoal que está assistindo ao vivo agora, o Evi, Isa. Pois é, era eu concentrado. Pensei que eu tava travado. Concentrado fica Hum. assim, ó, que eu tava compartilhando a live com o povo. E aí, Paulo? Começa falando pro povo quem é você, de onde você veio, o que que você faz. Você tá na Itália, né? Tô em Sardenha, tô aqui terminando meu processo de cidadania. Acho que eu vou ficar mais um pouquinho ainda. Então, meu nome é Paulo Victor Cupini, eu moro em Dublin há um tempinho já. Trabalho na Living Ireland com acomodações, então a gente ajuda o pessoal que os intercambistas estão chegando, quem também já está em Dublin, procurar acomodação, se primeira é casa, segunda casa, terceira, quarta, quinta, sucessivamente, né? Tenho 27 anos, estou aí no mercado faz 2 anos, aí, 1 ano e meio atuando. E é isso, vamos em frente. Você chegou na Irlanda quando? 2 anos atrás? Eu cheguei finalzinho de 2018 para 2019. Foi 18, não, nós estamos em 2022 4 já. anos, homem. O tempo passa muito rápido, é inacreditável como o tempo passa. O Você é tempo de onde passa mesmo? muito Do rápido. Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul. Sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na capital. Ah, Massa. Você foi como estudante também? fui como estudante, intercambista normal, né? Então, mesmos passos, mesmos passos. Mesmo rolê. Uhum. E tu, foi o Você mesmo fazia passo também? mesmo rolê. É, todo mundo passa pelo mesmo. Você fazia o que no Brasil antes? Eu não sei se tu conhece o Banrisul, trabalhava no banco, basicamente bancário. Comecei no Itaú como estagiário, depois fui efetivado, fui para o Banrisul. Então foi nessa meia de economia, assim, essa parte comercial. Então é uma parte bem legal, assim, recomendo também quem está começando a carreira. É uma carreira bem legal o banco. É meio entediante, assim, porque estressa. Mas todas as profissões estressam, né? Todos, de todas as áreas. Você não pensou em trabalhar Exato. em banco aqui, não? É porque aqui a diferença é que quando eu cheguei como estudante eu não tinha o passaporte. Então, para tu entrar no mercado arte, tu tem que ter o passaporte. Eles não contratam part-time porque o banco ele já é part-time. Se tu vê o banco funcionando das 10 às 4, hora normal. Então, tipo, é um part-time, não existe um full-time. Então, O povo é gosta de trabalhar no assim, banco, hein? exatamente. Banco meio que é universal, assim. Algumas posições, alguns cargos que fazem mais horas, fazem 8 horas, né? Jornada de 8 horas, mas normalmente são 6 horas normais. Abre o banco, abre às 10, vai até às 4 da tarde, hora comercial. Então, é um pouquinho mais difícil, não é tão fácil entrar num banco, numa área assim. Uhum. Mas agora com passaporte, É, fica mas é que não, tranquilo. hoje eu não sei se é uma área que eu iria. Nunca falo nunca, né? Mas eu me encontrei muito nessa parte dessa área de acomodações, porque eu fiz o curso de corretor de imóveis, meu pai ele tinha corretora no Brasil, então eu peguei muita experiência, assim, eu atuei no mercado de corretor de imóveis também, cresci até hoje. Por isso que eu gosto bastante do que eu faço hoje, porque já é uma área que eu já fazia isso, não fazia tão ativo no Brasil, porque eu já estava no banco, mas eu tive muita vivência familiar, então é uma área que eu gosto bastante. Entendi. Que bom. Que bom que gosta, né? É bom fazer o que gosta. Você faz com É prazer, bom. você faz melhor, ganha mais dinheiro. Tentando, né? Não é assim. A gente E, tenta e ganhar vem mais. cá, como que você se programou para ir para a Irlanda? Então, isso é um tema muito legal que a gente estava conversando, né?
quando eu te procurei, falei que eu acho o teu trabalho muito bom, o que tu posta muito legal, ajuda muita pessoa. Acredito que no futuramente esse assunto vai vir à tona, porque é um assunto que as pessoas abordam já depois do erro. Quando as pessoas, poxa, se eu tivesse planejado, se eu tivesse alguém que tivesse me auxiliado a planejar isso, teria ter uma nova experiência, uma experiência diferente. Por quê? Hoje eu vejo que as pessoas que estão chegando em Dublin não estão se organizando financeiramente. Isso é bem difícil. Óbvio que a situação financeira do Brasil não é melhor. Nem todo mundo tem a possibilidade de vir com, vamos ver, 5, 6 mil euros, que é o normalmente deveriam vir, entendeu? Sabe muito melhor que eu, tu pode falar disso depois. Mas eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. Quando eu cheguei, eu vim sem preparação nenhuma financeira. Eu tive a busca, foi YouTube. Foi YouTube, foi de boca a boca, em grupos. Então, nunca tive um apoio, nunca tive um local que eu poderia ver, ó, será que é isso mesmo que eu preciso? Como é que eu me organizo? Eu não tive isso. Graças a Deus, eu cheguei logo e consegui um emprego e consegui acomodação. Então, tipo, eu consegui muito rápido, nas primeiras semanas. Só que é questão de sorte, não é de organização, entendeu? Então, tipo, se não tivesse essa sorte que eu tive, eu não sei como seria, porque eu não estava organizado financeiramente para um intercâmbio de longa duração, de 6 a 8 meses, sendo que tudo pode acontecer. Posso não arrumar um emprego nos primeiros meses. Então, eu sei que eu errei. Eu errei nisso. Pelo menos eu consegui, né? Então, Se arrumei com acontecesse tudo. qualquer problema, ele estava dentro d'água. É, exato. Então é bem preocupante, bem preocupante. Eu, quando eu vim, eu também não vim com essa preparação toda, não. Eu vim com os 3 mil euros e mais quase 2 mil a mais. Se fosse, por exemplo, para alugar uma casa, eu não conseguiria. Eu teria que dividir. Foi o que eu fiz. Eu consegui a vaga também muito rápido. Eu peguei 2 semanas de acomodação e em menos de uma semana já tinha conseguido a acomodação. Então, era uma das minhas prioridades, né? Eu, por exemplo, não cheguei na Irlanda procurando emprego. Eu cheguei na Irlanda procurando acomodação. Sim. Porque emprego eu sabia que eu ia conseguir qualquer hora. Mas a acomodação não. Eu tinha um período limitado. Então, uma hora eu ia ficar na rua. Eu não queria ficar na rua. Então você vai colocando as prioridades na frente, né? O pessoal costuma chegar na Irlanda e fica doidinho. Você vê o povo que chega para você, pergunta, deve perguntar o que precisa para alugar uma casa. Disse. Você tem? Não. É porque depois eu pretendo montar um vídeo depois, bem certinho, que eu tô com um pouquinho de, agora eu tô com um pouquinho mais de tempo, porque hoje eu aluguei uma casa para mim, de 3 quartos para minha namorada, e não foi fácil o processo, vou falar bem real, não foi fácil. Eu tive muita dificuldade de conseguir minha acomodação, de conseguir a minha casa. E óbvio que eu tenho experiência, eu tenho contatos, eu tive muita dificuldade. Então eu sei que quem chega é mais difícil ainda. E óbvio que hoje eu tenho um pouquinho mais de organização financeira, eu sei que se eu quero uma casa, eu vou ter que deportar mais dinheiro para um depósito, para um segundo depósito, porque eu não sei se eu vou precisar dar 2 calção ou não. Não é regra, mas pode acontecer. Então, custos da casa, pode ser que tenha. Então, hoje eu vejo que eu estou um pouco mais organizado, mas no passado, se eu chegasse hoje com a situação que está na Irlanda de acomodação, se tu não tiver preparado financeiramente, você não consegue, porque não tem opção inicial. Se você não tem onde ficar, tu vai gastar mais com hostel, tu vai gastar o dobro do que tu pensava quando estava no Brasil num hotel, até você conseguir solucionar a acomodação. Então, e isso a gente não está esperando, a gente não está preparado para esses gastos a mais. É, é difícil. Ainda mais quando você chega. São dois pesos, duas medidas, né? Quando você está no Brasil, você está doido para sair. Então, qualquer dinheirinho que você faz, você, puf, beleza, quero sair. Mas tá, se você não tiver programado, se você não tiver uma reservinha,
qualquer problema que acontecer, você pode querer voltar para o Brasil, por exemplo, porque você não se preparou. Esse que é o Hum, problema. exato, Imagine, exato. Eu já imagine tive. você, a pessoa ficar, por exemplo, 2 anos juntando dinheiro, 3 anos, e querer voltar na primeira semana. Olha o prejuízo. E é um processo que não é fácil ficar 2, 3 anos com o mesmo objetivo, sendo que a gente sabe que o real é difícil a gente juntar dinheiro no Brasil, não é fácil. Tu sabe bem. Então, é uma situação que incomoda, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais, o pessoal aí que te segue, o pessoal que me segue, os pontos principais por onde começar para se organizar no intercâmbio financeiramente. Quais são os passos que a gente precisa dar? Inicial, não pensando em acomodação, mas sim de uma reserva financeira, um planejamento. Exatamente. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é definir as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Você quer fazer um intercâmbio? Beleza. Às vezes a pessoa já até começou a pagar, ou a pessoa já está na Irlanda, por exemplo. Seja lá qual for a área da vida que ela está, o nível da vida que ela está, a pessoa precisa definir as suas prioridades. Como que ela faz isso? Por exemplo, vamos dizer que a pessoa está no Brasil, trabalhando no banco, Banrisul. Está lá no banco no banco Banrisul, falando outro banco, a concorrência. Estava no Banrisul de boa. Tá, eu resolvi ir para a Irlanda. Beleza. Mas não é só você pegar e ir. Você precisa de várias coisas. Você precisa de conhecimento primeiro, porque você está indo para um país totalmente diferente, que fala outra língua, que tem outra cultura, que tem outros costumes. Então você precisa conhecer isso primeiro, porque você vai chegar lá, é tudo diferente. É igual eu tava vendo um vídeo essa semana, o cara foi pro Japão, ele tem muito dinheiro, mas ele não sabia falar japonês. Ele é um analfabeto. Se você parar para pensar, o cara for pedir uma pizza, por exemplo, o cara não consegue. Ele for dar um bom dia, ele não sabe. Então você virou um analfabeto de novo. A pessoa tem que ter, primeiramente, humildade, né, para isso. Beleza, você define as suas prioridades. Tá? Vamos dizer que a sua prioridade seja sair do Brasil e ir para a Irlanda. Beleza. O que é que eu preciso? Então, isso aí vai ser a sua prioridade. Uma das prioridades máximas é o dinheiro, porque sem dinheiro você não faz nada. E tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, mas eu estou super feliz na Irlanda, não sei você. Estamos. Pois é. E a pessoa precisa do dinheiro para ir. Então, como você disse também, no Brasil é mais difícil de você fazer. Mas é relativo isso. Porque é difícil, porque você está num meio que todo mundo acha difícil. Quando você vai para a Irlanda, você está num meio que todo mundo acha fácil. Então, parece ser mais fácil. Mas não é. É a mesma coisa. O meio que ele influencia você. Então, isso é muito importante. Quando você sabe o que, que você quer, tudo fica mais fácil. Todo mundo, por exemplo, quando você estava no Brasil, o povo ficava te chamando para sair. Ah, bora sair, final de semana? Bora beber? Bora, como é que é o nome daquela cerveja que só tem lá no sul? Polar. Polar, bora tomar uma polar. Então, às vezes você precisa sacrificar algumas coisas para a sua prioridade. A sua prioridade é tomar uma polar ou ir para a Irlanda? É ir para a Irlanda. E para ir para a Irlanda você precisa de dinheiro. E a polar também custa dinheiro. E quando você vai, eu não tomo uma só, eu tomo 20. Então, é um dinheiro a menos que você tem. Então, aí vai prejudicando. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Definir as suas prioridades. Você não vai gastar muito tempo fazendo isso. Você vai gastar pouco tempo. E a única coisa que você precisa fazer é anotar. Você chega num papel, ou num celular, ou na testa, ou no espelho, assim, anota o que, que você quer. Fazer intercâmbio. Então, toda vez que você acordar e ir no espelho, você vai lá, intercâmbio. Ah, não, beleza, vou fazer intercâmbio. Vamos que vamos. Porque a motivação, você não tem motivação todo dia, mas você precisa da disciplina todos os dias. Porque sem a disciplina, você não faz o que você tem que fazer. E para você ter o que você nunca teve, você tem que fazer o que você nunca fez. Esse é um detalhe importante. E com a disciplina, você consegue fazer isso. Então, você tem várias estratégias, né? Eu gosto de colocar coisas assim ao redor da casa. Fica meio bagunçado, mas eu sei o que eu estou fazendo. Tipo, coloco um caderno aqui, eu coloco um celular ali. Aí, quando eu vou mexer
no, na televisão, eu vejo o celular, eu lembro do trabalho. Vixe, eu tenho que trabalhar. Aí eu chego aqui, eu vejo o caderno, vixe, tem que trabalhar. Aí eu vou lá no quarto, boto um relógio em cima, eu olho o tempo, vixe, eu tenho que trabalhar. É tipo isso, você bota uns gatilhos na casa, assim, né? É uma estratégia para você não procrastinar, ou procrastinar o mínimo possível. Aí Eu esse acho doido. isso, Bom, lá acho no bem churrasco de legal isso. inauguração da casa. Se a patroa deixar assim, né? Porque ela tava conversando comigo que a gente quer fazer uma festa de inauguração, não sei o quê. Pensei, meu Deus, os vizinhos, coitados. No primeiro dia já vamos sair da casa, né? Por favor, não façam festas nas casas, por respeitem os locais. É muito importante em Dublin respeitar as residências, os vizinhos. Fala aí pro pessoal se você tem alguma estratégia para definir, assim, por exemplo, suas metas, seus objetivos. Como que É, você se organiza? financeiramente, eu acredito que eu preciso de ajuda, porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Hoje, depois de 27 anos, vamos fazer 27 anos que eu comecei profissional, vamos fazer depois de 10 anos que eu tenho iniciado uma ideia que eu preciso de uma reserva emergencial, que é a reserva que tu pode falar um pouquinho melhor para nós depois, que é a reserva pro agora e pro futuro e para depois o que acontecer. E é uma reserva que eu não posso usar. Então hoje eu tenho isso organizado. Paulo, esse daqui vai ser, em último caso, extremo caso que eu não possa, que eu preciso emprestar para um familiar, que é muito importante, eu preciso para um investimento que eu sei que vai crescer. Então eu tenho uma reserva emergencial que eu acredito que é bem importante todo mundo fazer isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A gente é estudante, a gente é intercambista, a gente não é um como é que PhD formado. A gente pode ser até PhD formado, mas se a gente não estiver estabilizado financeiramente, não vai adiantar nada. Então, o primeiro passo foi isso que eu acredito hoje, é tu ter uma reserva financeira já dedicada a você, né? Dedicada ao futuro que pode acontecer com você, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Como eu falo nas acomodações, hoje todo mundo está vendo que o custo está aumentando das acomodações, das vagas, não só de acomodação, mas de alimento, de bens, de imóveis, de tudo, de tudo. O custo está aumentando de vida, infelizmente. Então, hoje, eu acredito que 3.000, que é o que o estudante vem, 3.000 euros, não é o suficiente. Não é o suficiente. Como é que eles dizem que é 3 de depósito mais 1.000? Não é o suficiente ainda pela crise que estamos passando. Então, eu ainda acho que as pessoas estão vindo meio tipo. Não que eu não quero que eu for falar para as pessoas não venham. Não. É muito bom, Dublin bate de frente que dá certo. Mas as pessoas estão vindo desorganizadas, então eu sempre repasso para elas fazer isso. Tentem se organizar, primeiramente, ver se vocês têm uma reserva caso não consiga acomodação, não consiga emprego. E é isso que eu faço. Eu faço o mínimo. É isso que eu te digo, por isso que eu preciso de ajuda. Eu estou fazendo só o mínimo, que é o que eu penso, né? Mas não sei se é o correto. Eu gostaria da tua ajuda para me dizer o que que eu devo fazer. Quais os meus primeiros passos? O que que eu posso fazer inicialmente? Se eu estou correto em ter uma reserva ou não? O que que eu posso fazer para me ajudar aí? Então, na parte financeira, é como se fosse fase da vida. Quando você está na primeira fase da vida, você não pensa na segunda. Quando você está na segunda, você não pensa na terceira. É igual, por exemplo, no intercâmbio também. Quando você está no Brasil, você não pensa muito o que você vai fazer na Irlanda. Quando você está na Irlanda, você não pensa muito o que você vai fazer quando voltar para o Brasil. Quando você está fazendo a faculdade, você não pensa muito depois. Você vai fazendo uma coisa de cada vez. E é exatamente assim que funciona na parte financeira. Quando você, por exemplo, tem dívidas, você tem que se preocupar em quitar as dívidas. Você não tem que se preocupar em investir, porque você não tem nem dinheiro para investir e você está devendo. Você tem que ficar no 0 a 0 para depois você começar a investir. Beleza, você quitou suas dívidas? Tá. Então você agora está começando a fazer a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É um colchão que você tem. Se você cair da janela e não tiver um colchão, você morre. Então você precisa de um colchão. E é engraçado. Você sabe quando você era pequeno e sua mãe fala assim: menino, isso aí vai acontecer.
E quando sua mãe falava, acontecia, então é a mesma coisa da reserva de emergência. A gente fala, gente, tem a reserva de emergência porque problemas acontecem. Aí o povo, não, tá de boa. Aí, problema acontece. Nego, o landlord te expulsa de casa, você tem que arrumar outra casa. Ou você, por exemplo, é estudante, você vê uma oportunidade de fazer uma cidadania. Você acha que cidadania é barato? Não é. Não Se é, você não é tiver mesmo. muito caro, inclusive. Se você não tiver um dinheiro guardado para aproveitar essa oportunidade, como que você vai fazer? Seu visto acaba e você não vai ter aproveitado. Então, quanto antes você começa a fazer isso, melhor. Porque o fator tempo, ele está do seu lado. Quanto antes você começa, antes você chega lá. Imagine a galera, por exemplo, que vai fazer a renovação. Você vai fazer a renovação, custa uns 1.500 euros, mais ou menos. Tá, você vai fazer a renovação de 1.500. Você tem 8 meses para juntar a sua renovação. O que que o pessoal costuma fazer? No último mês, quer fazer o dinheiro da renovação. Então, por que que você não divide os 1.500 por 8 e vai fazendo aos poucos? Não fica muito mais fácil? Quando chegar no final dos 8 meses, você consegue pagar a renovação, você consegue viajar, você consegue tomar uma pint de Guinness lá na DICE, você consegue fazer tudo. Porque você se programou ao longo do tempo. Porque é algo que vai acontecer. Você é estudante, ou você vai renovar, ou você vai voltar para o Brasil, ou você vai fazer uma cidadania, ou você vai casar. Para tudo isso, você precisa de dinheiro. Tudo. Todas essas opções, você precisa de dinheiro. Então, por que você não começa a juntar agora? Não é o ideal? Então, Sim, essa que é a questão. Você precisa de uma reservinha para isso. Para você aproveitar as oportunidades e para você se blindar de possíveis emergências que aconteçam. Por exemplo, teve um colega nosso lá da casa que eu fiquei, na primeira casa da agência, que ele, no segundo dia que chegou, precisou fazer uma cirurgia. Precisou fazer uma cirurgia no segundo dia. Beleza. Ele foi fazer a cirurgia, não, o plano não pagou nem nada, ele fez a cirurgia particular. Ele tinha dinheiro, só que não o suficiente. Então, na segunda semana, ele teve que voltar para o Brasil, porque ele não tinha dinheiro. E aí? Imagine se chega, você precisa fazer uma cirurgia. Deus livre e guarde, né? Mas se precisar, acontece. sim. Você acha que ele estava esperando ir fazer uma cirurgia na Irlanda no segundo dia? É, Tá. e deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe, eu acho que tu sabe muito bem disso. O porquê é tão difícil na Irlanda a gente colocar na cabeça que a gente tem que guardar dinheiro? Você sabe por que é muito difícil? Porque a cultura do brasileiro não é uma cultura de guardar, é uma cultura de gastar. Porque quando a pessoa vai para a Europa, ela tem aquela ilusão: meu Deus, eu estou indo para a Europa, realizei todos os meus sonhos. Beleza, você realmente realizou seu sonho de sair do Brasil, de ir para a Europa. Não é um processo fácil. Não, eu demorei 2 anos para juntar. Eu conheço gente que demorou 5 ou mais. Então é um processo longo, é um processo árduo, é um processo que você precisa de disciplina. Mas a sua vida não acabou ainda. A sua vida está no começo. Eu também tenho 27 anos, então minha vida está no começo ainda. A média de idade do ser humano é 75 anos. Então a maioria das pessoas vai viver muito ainda. Então você tem que pensar nisso. Bom, minha vida é longa. O que, que eu preciso fazer? Só que a pessoa, quando ela vai para a Europa, ela só pensa em, normalmente, né? Não é que o povo, quando eu falo assim, parece que eu estou sendo radical. Mas entenda o meio. O pessoal quer ir para a Irlanda, quer só beber, viajar e gastar dinheiro. Só isso. Normalmente a pessoa, não, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro e vou conseguir guardar. Aí beleza, a pessoa chega, olha assim, parecendo que um paraíso, né? Algo que nunca viu na vida. Meu Deus, que lindo. Beleza. É importante aproveitar a cidade. É importante beber uma partezinha, pão de vez em quando. Ótimo. Mas se você concentrar o seu dinheiro todo nisso, não vai sobrar para você fazer nada. Ok. Que você tem muito dinheiro. Normalmente o custo de vida é baixo, então você tem dinheiro. Se você quiser viajar toda semana, você consegue com o dinheiro que sobra. Mas tá, você vai fazer uma viagem dessa, você gasta, sei lá, 100 euros. Pode ser um valor irrisório, mas se você fizer isso uma vez por mês, nos 8 meses vão ser 800 euros. Já é quase o valor da renovação. Então,
é importante pensar nisso. Não estou falando para a pessoa não viajar, não estou falando para a pessoa não beber, mas eu estou falando para a pessoa pensar no que ela vai fazer na frente. E normalmente ela não pensa. Normalmente a pessoa pensa no curto prazo, em aproveitar o agora. Mas pense bem, você quer aproveitar só o agora ou você quer aproveitar sempre? Você tem a possibilidade de aproveitar sempre. Você sabe que o que muita gente fala? Ah, eu mereço. Beleza, você merece. Mas você merece ter uma vida toda boa. Não é só o presente, não. É sempre. Para você ter uma vida boa sempre, você precisa se organizar. Quanto mais organizado você for, melhor vai ser a sua vida no sempre. Você precisa pensar no sempre. Entendeu? Isso que Exato. todo mundo faz. Isso é muito importante porque não é que eu tenha medo hoje, mas muitas pessoas vêm, me perguntam, Paulo, tá difícil a acomodação. Tá. Eu não quero me aprofundar em acomodação nesse assunto por causa que eu vejo a importância dessa jornada, dessa parte financeira, da estratégia. O porquê? Porque as pessoas estão vindo, às vezes vão deixar de vir por causa da acomodação, mas se a pessoa está preparada financeiramente para a dificuldade ou para dar certo, eu acredito que dê certo, entendeu? Então eu acredito muito na preparação da pessoa, desde o psicológico, do financeiro, óbvio, né? Mas eu acho muito importante as pessoas que estão pensando em vir para Dublin, começar o intercâmbio cultural, estudar inglês, ter essa organização, ter a primeira estratégia, entendeu? Porque é importante as pessoas entender o custo de vida, né? O quanto custa, os gastos que eu vou ter. É importante saber e planejar o futuro, porque a gente tem a ideia que chega aqui, que só vai fazer 8 meses e vai voltar, mas é errado. Pelo menos 70% das pessoas que vêm, eu não sei números, mas eu acredito que sejam 70%, ficam em Dublin, renovam, ou renovam, ou começam uma faculdade, e aí, as pessoas estão organizadas para isso? Então, o que que tu acha? Tu acha importante, desde quando tu começar tipo assim, é importante pesquisar o valor do mercado, o valor de alimento, antes de vir para cá, o quanto vai gastar, planejar já futuramente uma segunda renovação, ou tu acha que é uma coisa que vai pesar muito para uma pessoa ter tudo isso, que é bastante coisa que a gente está falando, é muito assunto e a pessoa tem que pensar isso tudo. Será que vale a pena isso? O que que tu acha? Ó, primeiramente eu vou deixar um recado aqui. O pessoal que tá mandando pergunta aqui para mim, pode mandar pergunta nessa perguntinha aí, ó, que a gente vai responder mais para frente, beleza? Ok? Estou recebendo umas perguntas no WhatsApp aqui, é melhor deixar na caixinha que respondo tudo de uma vez. É engraçado. Ah, até o Will mandou mensagem. Parabéns pela live. Valeu, meu filho. Obrigado. Então, é importante a gente pensar no seguinte. A pessoa, ela precisa se organizar. Não é uma necessidade. É uma obrigação. Você falou de porcentagens. Teve uma vez que eu fiz uma enquete para a galera que estava no Brasil e para a galera que estava na Irlanda. Se você chegou agora ou se você não foi ainda, qual é o seu interesse? Você quer ir para ficar ou você quer ir e voltar? Ninguém votou ir e voltar. Ninguém. 100% foi ir e ficar. 100%. Inacreditável, inacreditável. Porque se você quer. Beleza, se você quer ir e ficar, você vai fazer o quê? Você sabe o que você vai fazer lá? Para você ir e ficar, você precisa de quê? Não sei. Ah, não, não sei. Você precisa saber. Porque se você ir para ficar, precisar renovar e você não tiver o dinheiro, você não vai renovar. E aí? Você vai fazer o quê? Então você precisa saber o que você quer. Por mais que seja difícil, por exemplo, eu cheguei, eu não sabia direito também o que eu queria. Eu sabia que eu ia descobrir ao longo do tempo, mas eu estava preparado para isso. Eu me preparei e eu não trabalhava pouco, não, eu trabalhava muito. Então eu separei o dinheiro para, seja lá qual for o que ia acontecer. Beleza, eu cheguei e renovei. Eu tinha, na minha primeira renovação, eu tinha dinheiro para pagar umas 3 renovações de uma vez, se eu quisesse. De tanto que eu trabalhei, de tanto que eu não gastei, né? Porque eu não gastava quase nada. Isso é bom. E eu estava preparado. Aí na segunda renovação, eu descobri a cidadania.
E para eu juntar o dinheiro da cidadania foi fácil, porque eu já tinha metade do dinheiro da cidadania na primeira renovação que eu tinha guardado. Então, não foi um caminho tão sofrido assim. Foi um caminho que eu consegui rápido, porque foi algo que eu já tinha feito. Eu só fiz repetir e consegui o dinheiro. Muito tranquilo, né? É Sim. só essa Tu quer puxar algumas perguntas? Gustavo tá perguntando se você está tomando uísque escocês. Ó, por enquanto eu só tô na água, né? Mas por que não? Ana mandou mensagem. Para quem quer ficar e para quem ficou e quer ficar, quais os primeiros passos? Para quem já é europeu, será procurar logo emprego? Bom, não entendi direito da pergunta não, mas se você quer ficar, depende muito do visto. Você precisa de um visto para você ficar na Europa. O pessoal pensa muito, às vezes, ah, não, eu preciso ficar legal, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso me bancar, mas isso não é importante. O importante é o visto. Qual o seu visto? É estudante? Você tem um prazo limitado aqui. Não importa se você é filho do presidente, se você é filho de um empresário que tem bilhões, tá, mas você precisa do visto. Qual é o seu visto? É estudante? Então você tem um prazo limitado no país. Para você mudar o visto, aí é outros 500. Depende do visto que você vai pegar. Se você vai virar europeu, se você vai ter o visto de investidor, ou você vai casar, enfim, depende. Você tem que pensar no visto. Se você quer ficar, você tem que pensar no visto. Foi para isso que a gente está fazendo a cidadania, né? Pensando no visto. Aí, já tem a cidadania europeia. Minha filha, abre os braços e abraça o mundo. Tá, deixa eu fazer outra pergunta para você aqui. Quando você estava no Brasil, tinha pessoas que ficavam falando para você: vai fazer o que lá, Irlanda lá, rapaz? Você tá aqui no banco, de boa. Vai fazer o que na Irlanda? É, eu tinha bastante pergunta disso pela parte dos meus pais, né? Então, inicialmente, porque por mais ou por menos a gente tem essa visão de um emprego sustentável, começo de carreira no Brasil. A gente sabe como é difícil o Brasil, a gente sabe como é difícil montar um início, uma boa base no Brasil, então, uma base profissional. Então, eu fui muito questionado, sim, eu me questionei a minha decisão de vir para cá, mas eu questionei o porquê. Eu questionei a minha ideia que eu tenho uma visão e eu acredito que quando eu imagino ao futuro, eu vejo que aqui na Europa eu posso diversificar, entendeu? Se eu continuasse no Brasil, na carreira que eu estava, talvez eu continuaria profissionalmente por mais 30 anos. Te dando um exemplo. Eu poderia fazer uma carreira bonita, poderia concursado, tudo mais, tudo certinho. Isso é super normal, é o que 99% de quem está no Brasil quer, é estabilidade, né? Só que eu nunca tive essa de estabilidade. Eu sempre pensei, sim, eu quero ter o valor agregado a mim, a quanto eu posso disponibilizar, entendeu? A minha proatividade, não ao empregador, entendeu? Não a uma coisa que eu ficasse preso, entendeu? Porque não é que tu fica preso, mas tu fica dependente disso. E aqui eu acredito que tu pode muito mais diversificar, pode ser um empreendedor, que é muito mais fácil tu empreender aqui na Europa com baixo custo do que empreender no Brasil, que tem um custo muito elevado de tu juntar a capitalização, de tu iniciar um negócio, do que aqui na Europa. Então, tem isso. Então, para mim, eu pensei muito o que eu podia alcançar, entendeu? Então, eu acredito que eu estou alcançando muito mais do que eu estaria se eu estivesse no Brasil. Uhum, entendi. E é algo também que é o que eu falei. É muito do meio que você tá. Quando você senta para conversar com a galera aqui no Brasil, que eu tô aqui no Brasil agora, quando você senta para conversar da galera do Brasil e fala, por exemplo, de negócios, é bom, é porque a minha galera já é com essa mentalidade. Mas normalmente, quando você senta para conversar com a galera aqui do Brasil, é uma galera que tá de boa, tá, né, sossegada, é uma galera com limite. E eu te fiz essa pergunta
porque eu sou formado em engenharia. Eu fiz engenharia 7 anos, fiz pós-graduação, e aí quando eu resolvi vir para cá, para ir, no caso, para a Europa, o povo me perguntou, ué, você vai caçar o que na Europa lá, rapaz? Você estudou 7 anos da sua vida faculdade, mas 1 ano e meio depois, você vai caçar o que na Europa? Se bem que você pode trabalhar na área, né? Mas aí você tem que convalidar diploma. E o povo falando, e eu sou assim. É, Sim, uma diga. coisa super normal. E sendo que nem trabalhar na área eu nunca trabalhei, nem no Brasil e nem fora. Então, esse é um ponto muito interessante, porque é o que eu falei inicialmente. Você precisa definir as suas prioridades. Independentemente do que as outras pessoas falam. As pessoas vão falar. Se você não fizer, as pessoas vão falar. Se você fizer, as pessoas vão falar. Então, faça o que você quer, que as pessoas vão falar e você tá feliz. Olha que beleza. Dá tudo certo. Sim, E eu vejo isso muito importante hoje para o início de um jovem, de uma carreira por um jovem. E quando eu comecei aos 17, 18 anos, eu ficava imaginando a estabilidade, né? A estabilidade que tu pensa, poxa, meus pais tiveram estabilidade, minha mãe foi concursada de escola, então tu imagina, esse negócio super tradicional, né? Então, se tu viaja, fica 2, 3 anos fora e tu volta, tu vai ver que teus amigos estão ainda na mesma sintonia que tu estava quando tu viajou. Então, o tempo passou, tu volta. Eu senti isso quando eu voltei para eu voltei em 2020, 2019, final de 2019, eu voltei para visitar meus pais, e tudo mais. E eu senti meus amigos estão iguais. Faz um ano que eu viajei, eles estão iguais ainda, não mudaram nada, entendeu? Mas não é que mudaram profissionalmente, entendeu? Tu sente que a cabeça da pessoa fica presa a uma ideia que tipo, eu quero isso, eu quero minha estabilidade, e as pessoas não se abrem para tipo para o meio financeiro, não se abrem para novas oportunidades. Então é bem importante isso, e eu acredito muito que a organização da pessoa desde o começo, ser uma pessoa organizada, que monta uma estratégia financeiramente para o futuro é muito importante. Hoje eu vejo que se eu tivesse me organizado no passado, eu poderia estar muito melhor hoje. Muito, muito, muito. Mas eu estou aprendendo, né? você sabe o que é uma coisa muito engraçada? Que é uma mensagem que eu recebo direto também, inclusive. O pessoal gosta de ter um padrão de ganho. Por exemplo, não, o médico, eu queria ser médico porque médico é o maior salário que tem, eu queria ganhar 20 mil. Tá, mas a mentalidade eu acho que deveria ser outra. Porque na Irlanda, por exemplo, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Não importa se você é garçom, se é gerente, se é KP, se trabalha em warehouse, se é care, independentemente do seu trabalho, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você faz. Se você trabalhar 1 hora, eu ganho 100 por hora. Tá, mas você trabalha quantas horas? Uma. Tá, você ganha 100. Uma pessoa que é KP, se ela fizer 10 horas e ganhar o mínimo, ela ganha a mesma coisa que você. Então, isso não esse padrão, né? O povo fala, padrão, meu Deus, eu quero ser médico, eu quero não sei o quê. Isso não existe. E padrão de ganho também não existe. Depende da pessoa. Depende do que você faz, depende do que você é. Independentemente, hoje em dia, com a tecnologia, você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode alcançar quantas pessoas você quiser. Na internet aqui, você, por exemplo, tem 10 mil seguidores. Se a pessoa tem 10 mil seguidores, são 10 mil pessoas. Você sabe o que são 10 mil pessoas? Eu sou de uma cidade pequena. É um estádio daquele cheio. 10 mil pessoas. É É, muita coisa. Então, o pessoal mandando pergunta, daqui a pouco eu respondo. Então, para você pensar assim, uma realidade totalmente quase alternativa. A galera do Brasil com a mentalidade, né, de estabilidade. Eu quero ganhar tanto. Com tanto eu estou feliz. Não, o ser humano, ele é um animal movido a desafios. Se você chega nos 20 mil, por exemplo, você vai querer mais. Porque você vai ficar, pô, cheguei agora, queria fazer alguma coisa a mais. Aí você vai fazendo outra coisa. Você chega na Irlanda, você já viu alguém chegar na Irlanda e não reclamar de nada? Não todo mundo tem. reclama.
Todo mundo reclama de alguma coisa, nunca tá bom. Incrível. Ah, não, isso poderia melhorar, e isso poderia melhorar. Sempre pode melhorar. Então, não adianta E, você ficar nessa cabeça de, ah, não, estabilidade. Eu acho que estabilidade não existe. Quanto mais você se esforçar, mais você tem. Quanto menos você se esforçar, menos você tem. Depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. e deixa eu te perguntar uma coisa muito legal que eu tenho curiosidade minha, tá? Ah, eu tenho uma mania muito feia, não sei se é certo ou errado, e tu vai me dizer, de guardar dinheiro, cash, cash em dinheiro em mão. Eu não guardo em poupança, eu não invisto, muito pouco, muito pouco. O que o estudante que está chegando hoje, o que ele deve fazer? Eu sei que todo mundo vai precisar abrir uma conta, óbvio, né? Uma conta arte, mas tu acha melhor guardar em poupança para o estudante que está vindo, deixar em investimento, deixar o dinheiro em cash, como eu faço, que eu acredito que é o que não é o certo, que eu tenho muito em cash, eu não tenho muito em conta, não sei por quê, sempre tive essa mania. Acho que foi porque meus pais mexiam muito com dinheiro, vivo, meu pai guarda, eu vi história de meu avô guardava tipo no colchão. Então, é verdade, super assim. Qual é a melhor forma de a gente manejar assim, de ter essa ideia, esse feeling? O que a gente faz? Você fala pra galera que tá na Irlanda ou no Brasil? Os dois, tu pode decidir quem tu quer começar, vamos tocar nos dois. Bom, pra galera que tá no Brasil, é interessante você deixar na conta, porque os juros do Brasil é muito alto. Sempre foi alto. Então, é interessante você deixar, por exemplo, no Nubank. Porque é o que o Pedro falou aí, ó, cash desvaloriza. Porque é um dinheiro que está literalmente parado. É como se você botasse o dinheiro debaixo do colchão, literalmente. Ele está lá parado. Você está suscetível à inflação. Então, o dinheiro, antes, 10 anos atrás, com R$ 100, você comprava muita coisa, não comprava? Sim. Hoje, vai no mercado, vê o que você consegue comprar com R$ 100 ali. Nada. Hum. Você compra nada com R$ 100. Então, esse fenômeno chama-se inflação, que o seu dinheiro, o mesmo dinheiro, ele vale menos, você compra menos coisa. Então, se você guardar cash por um determinado tempo, o dinheiro vai desvalorizar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o dinheiro, botar o dinheiro para trabalhar um pouco para você. E aí, no Brasil, é mais fácil, porque os juros é muito alto. Então, qualquer coisa que você investir, você consegue tirar um dinheirinho. Por exemplo, no Nubank, que é a renda fixa de reserva de emergência, por exemplo, que eu mais gosto porque é um dinheiro, entre aspas, fácil. Você não ganha quase nada, mas é melhor do que nada. Sim, sim. É, Que o meu caso, isso que é nada. isso no Brasil. Agora, na Europa já é diferente, porque os juros funcionam de uma forma totalmente diferente. Quando os juros é baixo ou negativo, que é o que acontece na Europa, você tendo cash, você não está perdendo muito dinheiro, mas também não está ganhando. Então tá meio assim. Então, o interessante da Europa é você guardar o dinheiro para você gastar nas suas prioridades, aluguel, água, luz, enfim, nas suas prioridades, que é um dinheiro que você não consegue deixar de gastar, tem que gastar. Se você não gastar, você não mora em nenhum lugar. Aí a Geise está falando, Glaze está falando, Sofisa direto também é bom. Tem vários investimentos no Brasil de renda fixa, vários, vários, vários. Mas aqui, se você aí, na verdade, se você for pesquisar na Europa, você não encontra nenhum investimento de renda fixa de qualidade, porque não tem. A, a cultura do europeu é do dinheiro ficar com as pessoas, não com o governo. A cultura do brasileiro é o dinheiro ficar com o governo, porque quando você coloca seu dinheiro em renda fixa, você está dando seu dinheiro para o governo. Você está emprestando seu dinheiro para o governo e ganhando um pouquinho em cima. Então, seu dinheiro está indo para o governo. Aqui, não. Aí, não. O Uhum. pessoal, o europeu tem a cultura de o dinheiro ficar com as pessoas, não é com o governo. Então, a pessoa, não, eu quero um investimento fácil. Não existe investimento fácil. Você tem que investir em pessoas, em empresas, em negócios, o europeu estimula o consumo, o gasto, porque a pessoa às vezes não sabe o que faz, gasta o dinheiro. Então, esse é o objetivo. Você investir em pessoas. E as pessoas que estudam isso ganham muito dinheiro, porque abre empresa,
empreende, como você falou, porque o dinheiro roda. O dinheiro não fica, por exemplo, a pessoa quer um investimento fácil, puf, todo mundo quer alguma coisa fácil, né? Só que quando você não tem, você tem que estudar. E quando você estuda, você desenvolve. Quando você desenvolve, você ganha mais dinheiro. Tá? É por isso que você vê o europeu bombando de dinheiro e o brasileiro lá caminhando. Porque tem um investimento facinho, ele joga lá e tá ótimo. E deixa eu te perguntar, o estudante que tá chegando hoje, chegou hoje em Dublin, tá? Tá chegando, vamos fazer que tá chegando, tá saindo do Brasil, tá vindo para cá, tá? Ele vem com todo o dinheiro que ele dispõe ou não? Deixa alguma coisa em conta. O que que tu acha? Depende do objetivo. Depende do objetivo. Porque, por exemplo, a gente falou que a maioria das pessoas quer ficar, certo? Mas eu, por exemplo, tive uma colega que ela trabalha até hoje numa multinacional no Brasil. Ela queria ir só para melhorar o inglês e voltar. Então, para ela, nesse caso, não seria interessante ela levar o dinheiro todo. Porque se ela levar o dinheiro todo, ela vai pagar a taxa, não sei o quê, para converter. E quando for trazer de volta, ela vai fazer a mesma coisa. Então, ela vai perder dinheiro nessa brincadeira. Mas, Isso. para uma pessoa normal, como se ela não sabe o que ela quer fazer, eu não digo levar o dinheiro todo, mas levar um dinheiro suficiente para ela não passar perto, né? Ainda E, mais e, com todos e os deixa. problemas que podem acontecer. Uhum. E tu acha que o intercambista que chegou hoje na Irlanda, tá? Ele pode investir? Depende. Investir em quê? Exemplo, o intercambista que chegou na Irlanda, tá? Acho uma boa ele começar a juntar dinheiro no Brasil, exemplo, transferindo dinheiro no Brasil ou abrindo uma conta europeia e deixando ali. Qual os primeiros dinheiros? Vamos assim, ó, comecei meu emprego, tenho um mês, né? Tem as 40%, né? Que são as taxas do revenue. Vou receber essas taxas do revenue, é um valor que eu quero guardar. Aonde que eu guardo? Uhum. Guardo com euro, Então, vou mando pro falar a minha Brasil. opinião aqui. Ó. Vou falar a minha opinião. Uma pessoa normal, que ela tá chegando, que ela quer ficar na Europa, ela não sabe o que ela vai fazer. Ah, ela pode fazer uma cidadania, ela pode fazer alguma coisa. Imagine se eu, por exemplo, Felipe, que fiz a cidadania no segundo visto, se eu pegasse o dinheiro que eu ganhei no primeiro visto e mandasse para o Brasil, na hora que eu precisasse pagar minha cidadania em euros, eu não tinha. Eu ia ter que mandar de novo para pagar. Então, Uhum. eu acredito que para a pessoa que está na Europa, é interessante ela deixar o dinheiro na Europa. Por mais que na Europa não renda nada na renda fixa, por exemplo. Mas se você tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa, você não tem o dinheiro. É muito mais importante quando você muda assim de vida, você pensar, você ter alguma coisa para aproveitar oportunidades, do que você, por exemplo, mandar todo o dinheiro que você tem para o Brasil para render uma renda fixa que vai te dar 3, 4% por ano. Não tem sentido. É melhor você ter o dinheiro aqui, não rendendo nada, mas pelo menos se você precisar, você tem. Sim, Entendeu? tá legal. Na Bom minha saber. opinião, nessa mudança drástica de vida, do nada você muda de casa, do nada você muda de trabalho. Você precisa ter dinheiro, porque se acontecer qualquer coisa, você está de boa. Bem importante. Bom saber isso. Bem bom. O mundo está acabando. Muita gente manda mensagem, o mundo está acabando, mas você tem dinheiro, você está de boa. Ah, tá. O euro caiu 5. Ah, tá. Eu vou fazer o quê? Vou lá e subir o euro para 6 de novo? Não tem como. E tu aí vamos ver se tu sabe. Provavelmente tu tem mais experiência que eu, deve saber. Tu acha que o euro vai cair mais um pouco ainda? Não vai? Vale a pena a gente começar a pensar em fazer uma reserva? Essa pergunta aí é sem resposta, porque não tem como a gente prever. A variação do euro ela depende de muita coisa, muita coisa. Varia de tantas coisas que é impossível qualquer pessoa prever. Se você entrar em sites que fazem previsão, a maioria deles estão errado, porque eles levam em consideração achismo, chute, é igual bet. Já jogou bet? Bet é assim, Não, por exemplo, mas eu sei. vai jogar o Internacional com o time da Série C. Então, em tese, o Internacional vai ganhar. Aí chega lá, o time da Série C ganha. E aí? Ele perdeu seu dinheiro. Então, é mais ou menos isso. Eles têm um achismo
que coloca que o euro vai subir, aí para o pessoal que tá na Irlanda, fala assim, meu Deus, o euro vai subir, amei. Aí o pessoal que tá no Brasil, ah, não, não gostei não. O pessoal tem o feeling de acordo o gosto dela. Se eu quero que o euro suba, se eu vi alguém falando que o euro vai subir, eu vou amar. Se eu quero que o euro desça, se eu vi alguém falando que o euro vai descer, eu vou amar. A pessoa esquece que tem várias coisas envolvidas. Não é assim que funciona. É. Porque é bem difícil, porque eu fico imaginando o intercambista que vai vir em dezembro, no final do segundo semestre, tem uma decisão hoje. Compro hoje ou aguardo até o final do segundo semestre? E aí? Tem dois tipos de economias. A economia inteligente e a economia burra. Eu acho que isso é economia burra. Sabe por quê? Porque o tempo que a pessoa passa pesquisando sobre isso, ela poderia estar fazendo outra coisa. Por exemplo, eu vejo a pessoa, eu quero comprar euro. Tá. Aí a pessoa entra na internet e fica pesquisando 2 horas sobre isso. Beleza. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Se você fizer isso a semana inteira, foram 14 horas do seu dia que você poderia estar trabalhando e fazendo dinheiro. Então, se o euro subir de 5 para 20, de 5 para 20, esse tempo que você usou, que você gastou, literalmente gastou, você ganhou dinheiro a mais, que o euro se subir ou descer, você está de boa, entendeu? O tempo é o único recurso que a gente não consegue voltar atrás. É o único recurso que todo mundo tem, é exatamente o mesmo. Então, aproveite o tempo para você fazer coisas que vão te engrandecer. Você vai para a Europa, você tem a possibilidade de fazer muitas coisas. Então, você pode tentar pesquisar sobre isso. Isso vai ser muito mais enriquecedor para você do que ficar pesquisando. Eu costumo falar no WhatsApp que é os rezadores. O rezador de euro. Eles ficam rezando para o euro subir ou rezando para o euro descer. Eles não fazem mais nada. Aí eu pergunto no grupo, gente, vocês não trabalham não? Eu podia trabalhar nesse tempo, né? Você podia estar fazendo mais dinheiro. O povo me exclui do grupo. Mas é que eu te pergunto isso, porque isso é muito importante que tu tá falando, pela tua experiência, é super bom. Por isso que eu te chamei, por isso que eu queria muita gente ter essa live, porque as pessoas que estão no Brasil estão muito ansiosas. O intercambista que vai vir para cá está muito ansioso porque a gente não sabe como é que vai ser o dia da manhã. A gente acabou de sair da pandemia, não acabou, a gente ainda está na pandemia, porque ainda existe, e eu acredito que vai existir por bastante tempo ainda. E a pessoa fica muito ansiosa e fica fazendo essas perguntas para mim, fica postando em grupos, e as pessoas não têm onde buscar, entendeu? Óbvio que agora tem onde buscar, tem contigo, tem toda a tua experiência. Eu acho que a gente tem mais um pouquinho de tempinho de live. Eu vou querer que no final tu me passe para todo mundo que está na live, para o pessoal que está nos assistindo, os teus produtos, o que tu indica, o que tu vende, o que tu faz de assessoria, que é bom para o pessoal saber, para o intercambista saber o que é o primeiro contato com dinheiro, que é muito importante. Nem todo mundo que está vindo para cá tem contato com dinheiro. Né? Tem gente que está vindo só estudar, tem gente que só vem fazer curto prazo, vem só estudar o inglês. Então é bem importante e eu acho muito legal o que tu faz. Beleza. Primeiramente, muito obrigado. Seguramente eu vou responder umas perguntas aqui antes que eu esqueça. O Ícaro mandou mensagem diretamente dos Estados Unidos. Tá pedindo para mandar um beijo pro Biden. A Ana mandou mensagem perguntando quais são os primeiros passos quando chega para alugar o que precisa. Você faz o seguinte, você clica nessa setinha aqui, ó, e segue o Paulo e chama ele no privado lá, é melhor. Beleza? Para quem não seguiu o Paulo, pode seguir lá que dá tempo ainda. A Bianca manda mensagem. Mesmo não tendo cidadania, posso empreender na Irlanda? Não pode. Estudante não pode empreender. Estudante só pode trabalhar para os outros. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nossa senhora, muita gente. Não. Então, em relação aos meus produtos, bom, antes eu dava mentoria, hoje eu não dou mentoria particular mais. Hoje eu só tenho produtos. Meus produtos são dois. Eu tenho uns gratuitos, mas normalmente os gratuitos são só amostras, né? Eu tenho dois produtos. O produto que eu lancei essa semana, por coincidência ou não, é sobre organização financeira. Então, a organização financeira, esse produto, eu ensino como eu fiz o dinheiro para vir para a Europa.
Eu juntei 40 mil reais para poder ir para a Europa. Aí eu ensino como que eu fiz isso durante 2 anos. Foi muita coisa que eu precisei fazer, muita coisa que eu precisei estudar, muita coisa que eu precisei mudar na minha mente para eu fazer. Então é basicamente isso que eu falo nesse curso. Como eu consegui sair do Brasil. E eu vou colocar um bônus, né? De quando eu cheguei lá, o que que eu fiz? O que que eu fiz com o meu dinheiro? Então, vou falar mais ou menos isso. Como que eu me programei para ter mais dinheiro, para continuar tendo mais dinheiro e só subir e não regredir. Sobre dinheiro, né? O segundo curso é sobre as taxas. Todo mundo paga taxas na Irlanda. Todo mundo. E não é opcional, é obrigatório. E não adianta a pessoa falar, não, eu sou estudante. As taxas de estudante é exatamente igual às de europeu. As taxas de todo mundo são iguais. E não é opcional. Quando você recebe o seu salário, já vem abatido na fonte de taxas. Então, você tem duas opções. Ou você aprende, ou você bota alguém para fazer para você. Porque você vai precisar fazer. Você não tem opção. Ah, mas eu não quero fazer. Tá. Se você não fizer, a probabilidade de você perder dinheiro é muito alta. Então, tem certeza que você não quer fazer? É algo. Não é muita coisa que você precisa estudar. É pouquíssima coisa. E como eu falei, você tem duas opções. E eu dou para a pessoa essas duas opções. Ou eu posso fazer para ela, ou eu ensino ela por meio do segundo curso. Que eu ensino para ela tudo que ela precisa saber. Como que funciona, como que você entra, como que cria conta, como que você mexe, como que ajeita, se você for taxado errado, como ajeita, se você virou o ano para você recuperar o dinheiro, como você faz. Tudo que a pessoa precisa saber, eu ensino. Para a pessoa não ver minha cara mais. É basicamente esse o objetivo. Não, eu acho isso bem legal. Eu passei de bastante dificuldade com revenue. Ah, foi a primeira vez que eu fiz sozinho e eu acredito que eu fiz errado. Porque meus cálculos ilusórios, né? Eu imaginava que ia ganhar 2 e pouco. Eu pensei, nossa, tô estourado. Aí recebi 400. Eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz? Só paguei taxa e eu pensei, o que que eu fiz? Só que eu tava tão turbulento, foi aquela época que eu te chamei, eu tava numa turbulência de vir para cá, vir visitar, e eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu vou apenas aceitar a derrota. Mas a partir, mas eu creio que esse ano a gente vai sentar antes de chegar, a gente vai conversar, falar, Felipe, ó, preciso da tua ajuda, tu vai me ajudar, vou te contratar, tu vai me ajudar e resolver como é que tá a minha situação, porque até hoje eu não sei como é que tá, eu só entrei uma vez na minha vida em 4 anos e recuperei nada, então tudo bem, a gente vai aprendendo com os erros, né? Pois é. O problema é esse, é que você ainda tem tempo de fazer, porque você tem 4 anos para você fazer. Mas se você tiver a possibilidade de você errou, consertar, você perde menos dinheiro, né? Menos sacrifício. Você chora menos. Bem bom, vamos saber. A Glaze perguntou, qual visto permite empreender? Você não pode empreender com o visto de estudante. Com os outros você pode. O visto de trabalho, por exemplo, você pode empreender. Você tem direito de ficar no país. Quando você tem direito de ficar no país, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter 2 empregos, um de empresa e o outro não. Não tem isso. Só que de estudante que não. De estudante que você vai estudar e trabalhar para os outros e acabou. Só isso. Que é muita coisa. Porque dá para. As perguntas que o povo mais faz é: dá para trabalhar? Dá. Dá para aprender inglês? Dá. Dá para fazer muito dinheiro? Dá. Mas você vai aguentar? Aí não sou eu que vou falar, é você. Se você não aguentar, eu posso fazer o quê? Nada. Entendeu? Já tem 1 hora e 2 minutos de live. Nossa, o tempo passa correndo. Não vi, eu nem. Já acabou até minha água. Eu falo muito, a gente fala bastante, já acabou até a água. Deixa eu ver. Ah, não, eu tinha recebido outra pergunta aqui, peraí. Eu recebi umas perguntas de acomodação daqui, depois eu vou te mandar. Dá para abrir conta em corretora europeia sendo estrangeiro? Dá. Dá para você abrir conta em qualquer tipo de banco online, se você tiver o visto. Se você tiver o visto de estudante, você pode abrir conta no Revolut, no N26,
no Trading 1 você pode abrir conta em vários bancos se você tiver o visto para você ficar no país. Independe se você é estudante ou não. Porque o banco ele te permite juntar dinheiro e investir um pouco se você quiser. Mas você precisa do visto para você ficar. Se você tiver ilegal, por exemplo, você não consegue. Entendeu? É só essa questão. Não é muito trabalhoso, não. Mesma coisa que você abrir um banco no Brasil. Você abre no Nubank, ele te pede documento, informação pessoal, RG, CPF, não sei o quê, fotinha, PAN. Basicamente é a mesma coisa. Banco, eu acho que é tudo igual. E é mesmo. Pois é. Trabalhando psicológico desde já. Pois é. Costumo falar que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem. Não tem segredo. O povo me pergunta, meu Deus, como é que eu faço mais dinheiro? Trabalha mais. Mais? Mas eu estou fazendo 40 horas. A semana são 168 horas. Dá para fazer mais um pouquinho. Sempre dá. Nem me fala que eu abuso das minhas horas aqui. Ainda mais quando você trabalha online. Você não tem limite para você trabalhar. Não, não tem hora. É bom e é ruim, Bom, né? é meia-noite aqui. Então continuo, não desligo nunca, né? Pois é. Imagino que você esteja cansado já. Por mais que agora esteja mais de boa, né? De horas e tal. Agora tá mais de boa. Pra minha manhã é sábado, domingo, então eu consigo descansar bastante. E tá gostando? Tô gostando bastante aqui da cidade. Só peguei frio, né? Vendi aqui Sardenha, era praia, calor. A primeira vez que eu peguei 22 graus é hoje. Faz 40 e 50 dias que eu tô aqui e só pego frio, chuva. Hoje que tá 22. Pelo menos um dia. Um dia, né? Tá louco. Aproveita e tira umas fotinhas. Não, vou fazer. Não sou um cara muito ligado em redes sociais, em tirar foto, mas eu tenho que saber, né? Tira foto pra família. Olha, galera. Minha mãe que fica me cobrando o tempo todo. Manda foto daí da rua. Mãe, é uma rua normal. É igual a tua rua, mãe. Não tem nada demais. Só um pouquinho menor. É, as ruazinhas tudo assim, só passa um carro, né? Foi, mãe, só diminui a rua. Só pensa assim que é igual. Essas ruazinhas da Itália é tudo igual. Nossa senhora, Deus me livre. É daqui pra ali pra você ser atropelado. É bem assim. Assim não tem calçada, né? Pouco lugar de calçada. Tem umas ruas que tem um risco no chão. Você vai caminhando pelo risco, não tem calçada. É bem isso, é bem isso. Aqui na rua é assim, não tem calçada, não tem calçada. Pois é. Então, tá bom, né? Deixa eu ver. Gostaria de agradecer a você. Quem tiver dúvida de acomodação, que muita gente tem, é simples. É só clicar nessa setinha aqui, ó. Puf. Clicar no Paulo lá e seguir ele. Para quem não seguiu ainda, tá em tempo. Pode encher o saco dele lá. Fala que veio da live, que ele vai tratar você de uma forma especial. Ai, meu Deus, não me promete tanta coisa. Que agora já é meia-noite para responder todo mundo aí. Mas eu vou dar atenção amanhã para todo mundo, não se preocupe. Ele vai responder. Não garanto que ele vai responder hoje, nem final de semana, mas a partir de segunda você pode esperar. Vai ser. Felipe, eu também queria agradecer muito. É um assunto que faz bastante tempo que a gente está conversando, que eu gostaria, e finalmente tivemos a oportunidade de conversar disso, porque é muito importante hoje para o intercambista que está vindo, não só acomodação, pensar na acomodação, mas pensar pelo princípio, né? Que é a sua estratégia, né? E o que tu faz, Felipe, eu acho muito legal. O jeito que tu aborda, o jeito que tu fala, é simples e direto, entendeu? E é isso que as pessoas precisam. Eu acredito que se eu tivesse uma pessoa que me ajudasse com o revenue, que tivesse esses posts, que desse a entender o que eu tenho que fazer para iniciar, hoje eu estaria muito mais à frente em questão financeira, de ter guardado dinheiro, eu tenho que me preparar para minha segunda renovação, para minha terceira, ou para fazer uma faculdade, ou para tirar a cidadania, como é que eu guardo, aonde que eu guardo. Então, é um material muito legal. Pretendo a gente conversar mais para frente, vamos ver se a gente cria alguma coisa juntos, fazer alguma coisa para o bem aí, para o pessoal que está chegando aí, para quem está aqui também. E é isso, né? Agradeço muito e aproveita aí que deve ser o quê? 6 da tarde no Brasil? Sexta-feira, coisa boa, né? Tem que aproveitar bastante aí e descansar com a Sexta-feira, família. minha sexta-feira eu tô de boa sozinho e vou ficar de boa sozinho. Eu só quero paz. Eu falei pro meu pai, eu só quero paz. Aqui no Brasil eu só quero sol
esquentar a careca e beber cerveja. Só isso que eu quero. Pô, já é um começo, já é muito bom, né? Pois é, e eu concordo com você. O pessoal precisa de conteúdo simples. Eu gosto de tratar tudo de forma simples, porque as coisas não são difíceis, gente. As coisas são fáceis. Não, as pessoas que complicam, só é tudo tranquilo de fazer. Só sentar. Hoje em dia a gente faz tudo com celular, tudo na palma da mão. Tudo a gente tem conteúdo gratuito para praticamente tudo, no YouTube, no Google, a gente consegue tudo. E se a gente tiver pessoas que caminham junto com a gente, fica muito mais fácil, né? Para mim, acho que foi até um pouco mais fácil, porque eu fui, por exemplo, para a Irlanda com meu irmão. Então, foram duas pessoas ali pensando juntas. Mas Sim. normalmente as pessoas vão sozinhas. Então, quando você vai sozinho, você às vezes precisa de uma pessoa para contar. Se você puder contar com uma pessoa que já passou por aquele tipo de problema, fica mais fácil. E tem várias pessoas que passaram vários tipos de problema. É só você procurar um pouquinho. Né? Tem eu, tem você, tem várias outras pessoas. Então, é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Aproveita a Itália, porque na Irlanda lá é loucura. Eu gostei muito de morar na Itália. O pessoal, eu acho que italiano é meio rabugento assim, né? Mas é um pessoal educado. Os vizinhos conversam muito. Se você sentar para conversar com o vizinho, meu filho, é o dia inteiro conversando. Eu sei, Naquele, eu sei. Eu derramei, deixei cair uma camiseta no vizinho de baixo, fui lá conversar com ele e fiquei tomando café. Inacreditável. E eu não falo, eu paro pouquíssimo. Eu tô aprendendo a língua italiana. eu gosto. O pessoal conversa bastante. Agora tem hora que ele se empolga, né? Fala muito rápido. Calma, Tem. piano, piano. Mais uma vez, obrigado. Obrigado para as pessoas que estão assistindo, seja online, seja gravado. Se você gostou, não esquece de dar o like aí, compartilhar o vídeo para seu coleguinha, para ajudar ele, porque eu recebo sempre as mesmas perguntas. Sempre as mesmas perguntas. E eu falo sempre na live as mesmas coisas, e o pessoal sempre me pergunta as mesmas coisas. E é um ciclo sem fim. Enquanto mais você tem acesso a esse conteúdo, quanto mais você assiste, quanto mais você bota as outras pessoas para assistirem também, todo mundo estuda junto. É igual grupo de estudo. Várias mentes pensando de uma vez, o conteúdo sai mais rápido. Né? O trabalho sai mais rápido. Então, aí manda para o seu coleguinha que vai dar tudo certo mais rápido. Beleza? Tá bom, meu? Um Valeu, Edu. abraço. Um abraço, se Abraço, boa cuida aí, tá noite. Bom bom? Vamos descanso. falando. Tchau, tchau, valeu.